Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai estudar, né? Vamos começar a estudar as soluções, tá? É muito importante esse estudo das soluções, né, para a área de vocês, a área de formação de vocês, né, bar e restaurante, principalmente por conta da questão das bebidas, tá? Então, para a gente entender melhor o que acontece, né, a composição ou o que são essas bebidas, é interessante a gente fazer um estudo das soluções. Tá? Se vocês não lembram o que é uma solução, tá, para química, lá na aula de materiais, na classificação dos materiais, quando a gente classifica lá em agregados, colóides, tem uma parte lá que a gente fala um pouquinho das soluções. Tá? E agora a gente vai adentrar mais nesse mundo das soluções, o que é isso. E com o decorrer da aula vocês vão entender melhor. Então, gente, começo falando sobre solução mostrando a superfície da Terra. Tá? Essa superfície terrestre aqui, ó. Então é como se a gente pegasse o globo terrestre, tá? E abrisse ela, né? Nessa conformação aí em duas dimensões, né? Em uma folha, tá? Se vocês forem observar, tá? Essas partes aqui, ó, elas ficam um pouco mais puxadas, porque é uma distorção que acontece quando você pega, né, uma superfície que é um geóide, né, redonda, certo? Esférica, e transforma ela em um plano. Nessa imagem, né, em duas dimensões, então do planeta Terra, né, do nosso planeta, nos evidencia o que? Né, a quantidade dessa solução aquosa, certo? Que é o mar, essa quantidade de água que tem nesse nosso planeta, que no caso são 2/3 da superfície terrestre é ocupada por água, tá? Então, o que isso quer dizer? É como se a gente pegasse essa parte, né, de terra aqui, ó, que está acima do nível do mar, e se a gente agrupasse, daria o que? Mais ou menos 1/3 dessa imagem, tá? Mais ou menos aqui, ó. O resto seria água. Só para vocês terem uma ideia, então essa parte aqui, se a gente agrupasse toda essa parte que está acima do nível do mar desse lado, tá? A quantidade de área acima do nível do mar, ou que não tem, ou que não seja ocupada por mar, seria essa parte aqui, sendo a outra parte ocupada por essa solução, tá, aquosa, conhecida como mar, ou uma solução salina. Tá? Então a água ocuparia isso aqui e a terra ocuparia esse outro lado. Tá? Então o nosso planeta, se a gente vê de fora, se a gente fosse chamá-lo, né, por uma denominação que predominasse uma característica desse planeta, possivelmente não chamaríamos eles de planeta Terra. Nós chamaríamos ele de planeta Água, né, ou de planeta Oceano, Mar, sei lá, alguma coisa assim. Porque a característica que predomina quando a gente enxerga, né, visualiza esse planeta de fora, é essa quantidade de água que existe, certo? E justamente essa água que existe aqui é uma água que a gente chama de mar, oceano, mas é uma água que a gente chama de também de solução para a química. Tá? Por que seria uma solução em química? Porque essa água aqui, ela forma um material onde a água dissolve outras substâncias. Tá? Então existe outras substâncias dissolvidas nessa água. Então forma essa água que é o mar, forma uma solução que a gente chama de solução aquosa salina, tá? Dentro dos continentes teremos água também, como a gente pode ver aqui vários rios, né? O Rio Amazonas que está por aqui, vários lagos, que vão ter o que? Concentrações, quantidade de sais dissolvidos diferente da água do mar, por exemplo, tá? Então, nosso planeta, a superfície do nosso planeta é ocupada em grande quantidade, em sua maior parte, por uma solução, tá? Que é uma solução onde a água dissolve, solubiliza diversas outras soluções, como cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, né? Muitos sabem que a maior parte do sal de cozinha que a gente consome é o sal marinho, onde se coloca essa água, né, essa solução em grandes piscinas, certo?
em grandes piscinas em profundidade pequena, essa água, certo? Vai sofrer evaporação e vai sobrar o sal ali. Esse sal, com alguns processos industriais, vai ser predominantemente aquele sal de cozinha que a gente consome em casa, tá? Não só sal de cozinha ou cloreto de sódio está dissolvido nessa água, né? Tem diversos outros sais aí, outros cloretos, né? Cloretos de magnésio, você vai ter também carbonatos, bicarbonatos nessa água também. Então, assim, toda essa água, né, que forma os mares, os oceanos, é uma solução, ou seja, é uma solução aquosa, é água com vários sais dissolvidos ali, tá? Se vocês não lembram um pouco dessa definição do que é uma solução, tá? Eu peço para vocês voltarem lá na aula sobre classificação de materiais para saber do que eu estou falando, tá? Solução é um tipo de material, ou seja, se ele é um tipo de material, nessa porção de matéria tem pelo menos o que? Duas substâncias. Sendo que na solução, uma delas tem um limite de solubilidade. O que quer dizer isso, professor? Olha, é como se a gente pegasse a água da nossa torneira, tá? E colocasse sal e fosse dissolvendo, tá? Quanto mais você coloca sal, o que vai acontecer? Vai ficando mais difícil essa dissolução, mas ela acontece. Só que o que acontece com o tempo, conforme você vai colocando sal? Vai chegar um ponto que não vai mais solubilizar esse sal, ou seja, ele vai ficar embaixo do recipiente. E não importa a quantidade de vezes que você fique agitando ali, tá? Que não vai dissolver. Isso é uma característica da solução, tá? A solução é um material homogêneo, ele se apresenta da mesma forma no recipiente, certo? É o mesmo aspecto. Porém, se uma das substâncias que está ali for colocado, adicionado ela em grandes quantidades, esse material que é homogêneo, ele se torna um material heterogêneo, um agregado, onde a gente consegue ver duas fases diferentes, certo? Isso é um conceito de solução. O nosso planeta, né, conhecido como planeta Terra, por quê? Porque vivemos, né, acima do nível do mar, ou seja, nessa parte fora do oceano, certo? E mesmo que seja em ilhas, né, rodeado por oceanos, a humanidade ela não consegue viver em cima dos oceanos, pelo menos predominantemente não, tá? Então, como vivemos na Terra, né, como dizemos, a gente chama esse planeta de planeta Terra, que é uma perspectiva dos seres humanos.